Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou acadêmico de medicina na reta final do curso e as minhas áreas de interesse são sempre relacionadas a hormônios, saúde da mulher, ginecologia e obstetrícia, que é uma das áreas que eu quero seguir. Eu também sou cirurgião dentista e eu queria falar com vocês sobre o teste de gravidez. Tanto o teste de gravidez de farmácia quanto o teste de gravidez de laboratório. Como interpretar, quando fazer, quais são os resultados esperados, dá para saber a idade gestacional através deles? Tudo isso eu vou explicar nesse vídeo, mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. E agora, vamos às informações. Pois bem, gente, o teste, primeiro, o de farmácia. O teste de farmácia é considerado um beta-HCG semi-qualitativo, certo? Ou semi-quantitativo. Então ele oscila ali entre as duas questões. O que seria qualitativo e quantitativo? O qualitativo só diz se é positivo ou negativo. E o quantitativo detecta a quantidade de hormônio ali. Então eles agem mais ou menos nisso porque existe uma margem inferior de detecção de hormônio. Então tem um limite que esses testes de farmácia detectam, certo? Diferente dos de laboratório, que são muito mais sensíveis. Quando fazer o teste de gravidez, né, gente? Para vocês entenderem quando fazer, eu vou explicar para vocês quando é que vocês começam a gerar um bebê, certo? A data da sua concepção é no dia da sua ovulação. Para um bebê nascer, para um bebê se desenvolver, para um bebê ser criado, precisa que um espermatozoide de um homem encontre o óvulo de uma mulher. E uma mulher só ovula 24 horas durante todo o seu ciclo. O ciclo padrão da mulher são 28 dias. E normalmente no meio do ciclo a mulher ovula. E normalmente esse óvulo só dura 24 horas. Então é o momento que um óvulo pode ser fecundado por um espermatozoide. Quando esse óvulo é fecundado por um espermatozoide, cerca de 6 a 12 dias depois vai acontecer a nidação. O que é nidação? É quando o embrião se fixa no endométrio, que é o tecido de revestimento do útero. Durante o ciclo menstrual dessa mulher, esse endométrio foi nutrido, vascularizado, espessado, teve suas glândulas ativadas pelo estrogênio e pela progesterona, que são os principais hormônios da mulher. E aí, ele se preparou para fixar o embrião. Então, o embrião vai encontrar o melhor lugar para se fixar naquele endométrio, que é como se fosse uma caminha cheia de vaso sanguíneo, cheio de leite uterino, que é a primeira nutrição do embrião, e se fixa. Quando se fixa, é formado o trofoblasto, que é um dos anexos embrionários que darão origem a outras estruturas, como saco amniótico, placenta e tudo mais que envolve os anexos embrionários do embrião, né? Cordão umbilical e tudo mais. Quando há a formação desse trofoblasto em vasos sanguíneos do bebê se comunicam com o da mãe, dá início à produção do HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Isso acontece cerca de 6 a 12 dias após a ovulação. E a ovulação é a concepção. Então, o momento ideal para você fazer o seu teste de gravidez é de 6 a 12 dias após a sua data de ovulação esperada. Não é após relação, não é a relação que a gente utiliza como parâmetro, é após a ovulação. E como é que você sabe quando você está ovulando? Você pega a duração do seu ciclo, por exemplo, quanto é que é a duração do seu ciclo? É quanto tempo passa entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia de outra menstruação. Menstruei 1º de maio, o primeiro dia. Menstruei novamente 31 de maio, o primeiro dia. Significa que seu ciclo tem 30 dias. E para saber quando você vai estar ovulando, você pega a duração do seu ciclo e reduz o número 14. 30 menos 14 dá o quê? 16. Significa que você está ovulando no 16º dia do seu ciclo. E mais ou menos 6 a 12 dias depois, com a média de 8 dias, 10 dias, 6 a 12 dias depois, é essa ovulação, é que você deve fazer o seu teste de gravidez para saber se você está grávida, tá? Por que pega a duração do ciclo e reduz 14? 14 é o número fixo, porque é o tempo de duração do corpo lúteo. Corpo lúteo é um folículo ovariano, depois que libera um óvulo, ele se transforma no corpo lúteo devido à ação do hormônio luteinizante. E o corpo lúteo produz progesterona. Se uma mulher não engravidar, ele tem um tempo médio de vida de 14 dias. Não muda muito isso. Por isso que a gente pega a duração do ciclo e reduz 14 para saber qual o momento do ciclo que essa mulher vai estar ovulando. Certo? Só de forma didática para vocês entenderem. E aí vocês fazem o teste de gravidez de 6 a 12 dias após a ovulação. Digamos que esse teste deu negativo. Repete de novo com 2 dias. Se você ainda acha que está grávida e tem sintomas de gravidez, tá certo? Aí você repete com 2 dias após esse negativo. Então, de 6 a 12 dias após a sua ovulação, você faz o teste de gravidez. Pra vocês terem ideia, no momento que era esperado sua menstruação descer, os níveis de HCG podem estar em torno de 50 MUI por ml na sua urina. 50 MUI por ml na sua urina e na sua corrente sanguínea algo em torno ali de 250 MUI por ml, tá certo?
Os testes de gravidez de farmácia, que são esses da urina, eles detectam níveis ali hormonais em torno de 40 a 50 ml por ml. Então eles têm essa sensibilidade ali nesse nível. Alguns ultrassensíveis podem detectar menos, por exemplo, ali acima de 25 ml por ml. E como é que você vai fazer esse teste de gravidez de farmácia? Você vai utilizar preferencialmente a primeira urina do dia, que está concentrada, certo? E vai urinar em um recipiente. Pode coletar um pouquinho num copinho de xarope, um coletor universal, aqueles de coletar urina e fezes. Coletou a urina, reservou. Você só abre a embalagem do seu teste de gravidez no momento que você vai fazer o teste. Não é para abrir antes, deixar lá em cima, exposto ao ambiente, etc. No teste de gravidez, é esperado que se você detectou a gravidez positiva, ele vai ter duas linhas positivas. Uma dessas linhas é a linha controle, que é para dizer que esse teste está viável, é um teste que está adequado. E a outra linha é que se realmente for positivo. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse teste, vai mergulhar até o nível que tem lá dizendo nível máximo, você vai mergulhar esse teste na sua urina. Vai esperar em torno de 1 a 2 minutos. Em alguns casos, dependendo do fabricante, ele orienta a esperar 5 minutos, certo? Depois que você fez esse teste, tirou da urina, bota ali na bancada, espera um pouquinho, 1 minuto, 2 minutos e avalia o teste. Ele tem que ter, como eu falei, se for positivo, duas linhas. Uma que é a linha de controle e a outra linha que é do positivo. Aí, doutor, a linha deu fraquinha, já é positivo, certo? Se essa segunda linha reagiu, significa que tem a presença do hormônio HCG, então já é positivo. Uma outra situação, só acendeu uma linha, é a linha de controle. Então significa que esse resultado foi negativo. A linha de controle sempre vai acender, porque ela é esperado que ela demonstre que tem realmente uma viabilidade naquele teste, que ele está adequado. Então, para saber se é positivo, tem que acender duas linhas, certo? Nesses testes de linhas. Tem outros testes mais modernos que vão botar assim um maisinho, como se fosse positivo, ou dizendo que está grávida, certo? Ele fala logo grávida. Mas esses testes da fita é que eu quero explicar para vocês, tá certo? Então, digamos, o teste deu negativo e você tem sintomas de gravidez, continua com atraso menstrual, você pega e repete o teste em até 2 dias para avaliar essa gravidez, se existe realmente a gravidez. Existem situações que os níveis de HCG podem subir mais lentamente, que são, por exemplo, numa situação de uma gravidez ectópica. A gravidez ectópica, o nível de HCG sobe devagar, certo? E ele chega no platô e não sobe mais do que isso. E aí, nessas situações, na gravidez ectópica, normalmente você identifica com ultrassom para saber se existe uma gravidez ectópica, que você vai perceber uma ausência de um saco gestacional, mesmo na presença do HCG, e aí você pode avaliar se essa gravidez ectópica está nas trompas, que é um dos locais mais comuns para elas acontecer. Então, o momento ideal para você fazer teste de gravidez é entre 6 e 12 dias após a ovulação, que seria até antes do atraso menstrual, porque sua menstruação acontece em média 14 dias depois da ovulação, ou quando detectar o atraso menstrual, tá certo? Nas mais ansiosas, poderia ser nessa data. Outra situação que daria um falso negativo. Você fez o teste antes da hora. E aí, por isso que você pode repetir novamente se você ainda acredita que está grávida, tá certo? Agora, gente, os testes de laboratório, o beta-HCG quantitativo, eles são muito sensíveis. E eles detectam a presença do hormônio em níveis muito baixos. Então vamos interpretar os valores de referência dos testes de laboratório, que é o que gera muita confusão. Porque já que é coletado no sangue, e o sangue vai detectar o hormônio HCG, e quando ele é quantitativo, ele diz a quantidade do hormônio HCG. Quando você detecta, você vai ver os níveis de referência lá. Aí tem nível de referência de 0 a 5, de 5 a 20 e maior que 20. O que é que significa isso, né? De 0 a 5 significa que o resultado foi negativo. De 5 a 20 significa que o resultado foi indeterminado, que é interessante repetir esse teste. E acima de 20 significa que o resultado foi positivo. Aí o que é que pode ser feito? Repetir esse teste de beta-HCG quantitativo em um outro momento, ou até, por exemplo, no mínimo 3 dias depois, porque esse número que deu agora, ele tem que dobrar ou triplicar em 48 horas. Ou seja, se deu 25, agora tem que ter 50 ou pelo menos 75 em 48 horas. Por isso que você pode repetir um beta-HCG quantitativo para você entender se está tendo uma viabilidade daquela gestação, se ela está indo em frente. Situações extremas. Níveis de beta-HCG extremamente altos. Mais de 100 mil MUI por ml. Aí você tem que investigar uma mola e datiforme, que é mais ou menos como se fosse uma gravidez só de anexos embrionários. Não tem embrião. Então é como se a placenta tivesse toda
alterada, junto com o cordão umbilical, junto com o trofoblasto, tudo misturado, que gera um aspecto no ultrassom parecendo um cacho de uva. E aí tem que ser removido, certo? Não tem embrião, não vai ter embrião, e aquilo ali, os anexos embrionais produzem um HCG extremamente alto. E aí a mulher pode ter desconfortos, dores abdominais, distensão, náuseas, uma série de efeitos por conta dessa elevação hormonal e também daquela mola hidatiforme que está crescendo dentro do útero. Aí tem que ser removido. Níveis altos, mas não tão altos como a mola hidatiforme, por exemplo, você pode pensar em algumas situações. Ou que aquela mulher tem mais idade gestacional do que ela pensa que tem, né? Então, por exemplo, ela acha que tem 3 semanas de gestação. E tem um nível hormonal ali, que eu vou deixar uma tabelinha para vocês aqui, dos níveis mais ou menos de HCG de acordo com a idade gestacional. E aquele nível hormonal estava acima do que era esperado para aquela idade gestacional. Ou essa mulher tem mais idade gestacional do que a gente imagina, ou ela pode ter uma gravidez gemelar ou trigemelar, que é quando tem mais anexos embrionários e há maior quantidade de HCG circulante na corrente sanguínea de sua mamãe. Por isso que ela pode ter mais HCG do que o esperado para a idade, certo? Então, por exemplo, quando é que é seguro estimar a idade gestacional pelo nível de HCG? Tem uma precisão boa, de até 93%, são até as primeiras 3 semanas. E até as primeiras 3 semanas, os níveis de HCG ali vão oscilar dentro de uma normalidade, mais ou menos entre 50 MUI por ml de HCG. Obviamente, gente, existem diferenças de valores de referência de acordo com o laboratório, que o laboratório vai levar em consideração uma média populacional, né, uma mediana. Então pode ter uma oscilação com relação a isso, e variações dentro de uma faixa de referência também são esperadas, porque cada corpo é único e responde de determinada forma a cada estímulo, tá certo? Então, por exemplo, até as 3 primeiras semanas, os níveis ali do hormônio HCG, até mais ou menos 50 MUI por ml de gestação, de hormônio HCG, né, nessa gravidez, tem uma oscilação dentro de um valor, de uma faixa de normalidade. Para você ter uma ideia, 3 semanas de gestação é mais ou menos cerca de 1 semana após a ovulação, somente. Então, como a anidação acontece cerca de 6 a 12 dias após uma ovulação, os níveis são mais baixinhos mesmo. E ali com 4 semanas de gestação, que seria no momento que é esperado a menstruação, ali já vão ter níveis médios de 250 MUI por ml até 500 MUI por ml. Tá certo? Então, valores muito acima disso, né? Nessa idade gestacional, ou a mamãe tem mais idade gestacional do que imagina, né? Ou pode ser uma gravidez gemelar. Em níveis muito altos, a gente tem que investigar mola hidatiforme. Sintomas de gravidez, mais níveis mais baixinhos, a gente investiga uma gravidez ectópica. Tá certo, gente? E aí, quando é que é ideal fazer o primeiro ultrassom? Mais ou menos ali por 6 a 7 semanas de gestação, que já é possível visualizar o embrião e ver o tamanho do embrião pelo CCN, que é o comprimento crânio-nádex, que vai ser preciso para estimar melhor essa idade gestacional. Tá certo, gente? Se ainda restaram dúvidas, deixa nos comentários. Se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo. Curte esse vídeo se você achar o vídeo relevante e interessante, que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. E até o próximo vídeo.